Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai ver um pouquinho aí das âncoras, né, as tags de imagens e também dos iframes, beleza? Então primeiramente pessoal, na aula anterior aí a gente viu um pouquinho, né, sobre as principais tags de título e as principais tags aí de texto, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar e vou deixar apenas o H1, tá? E no título do H1 eu vou colocar aqui tags de, aí eu vou colocar aqui âncora, imagens e iframes, pronto. Vou salvar, né? Eu vou tirar aquele zoom de 200% que ele estava, né? Vou deixar em 100%. Agora acho que a gente consegue visualizar também, beleza? E primeiramente, pessoal, o que seria uma âncora, tá? Digamos assim, que vocês estão fazendo um site e vocês querem que quando a pessoa clicar numa determinada parte lá de um texto, ele vai ser redirecionado para um site externo. Então, por exemplo, aqui, digamos que a gente tem aqui a palavra clique aqui, tá? Imagina isso. Que quando a pessoa clicar, por exemplo, no aqui, né, ele tem que ser disparado aí para uma outra página, beleza? Como que a gente faz isso, pessoal? É bem simples, tá? Então, a gente vai começar aqui, por exemplo, colocando um parágrafo, tá? E aí eu vou colocar aquele texto do clique aqui, tá? Então, se eu quero que só o clique aqui seja direcionado, né, para um site externo, a gente vai usar uma tag que se chama A, tá? Que significa âncora, beleza? Só que quando eu colocar só a minha tag, galera, e fechar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Eu não posso simplesmente fazer isso daqui, ó, e colocar o aqui e, por exemplo, colocar o site que eu quero aqui dentro, tá? Então, para poder fazer esse redirecionamento, o que eu tenho que fazer, tá? A gente vai utilizar agora o conceito de atributos, tá? Então, por exemplo, dentro da minha tag A, para eu poder fazer esse evento, né, de disparar o cara para uma página externa, eu tenho que utilizar um atributo chamado href, tá? Então, quando eu faço isso, aí sim eu vou colocar o endereço do Google. Então, eu vou colocar aqui https né? Eu vou colocar www.google, né? .com. Opa, .com. Quando eu salvo, galera, olha que interessante, ó. O clique aqui, agora eu vou precisar dar um zoom porque ficou muito pequeno, ó. O clique aqui, ele já ficou até azulzinho, né? E tem até um tracinho. Ele indica que está sendo clicável isso daí, tá? Então, quando eu clicar, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai pro Google, tá? E aí, uma coisa muito bacana também aqui da nossa tag de âncora é que, por exemplo, vocês viram que quando eu aperto aqui e clique aqui, eu perco a minha página, né? E ele abre aqui na mesma aba, mas eu poderia falar, putz, eu quero que quando o cara, por exemplo, clicar, né, aqui na palavra aqui, eu quero permanecer com essa página e que abra uma nova aba. E aí, galera, tem um atributo também muito interessante que seria o target, né? Então, por exemplo, eu posso passar aqui o target e se eu colocar, por exemplo, underline aqui e colocar blank, né? E salvar, olha que legal, ó. Eu vou clicar aqui agora no clique aqui, ó. Cliquei, ele abriu o Google, mas olha, ele não fechou, né, a minha página atual. Então, isso é muito bacana, galera, porque assim, no site que a gente for, quando a gente constrói um site, ele tem que ter interatividade aí com outras páginas, né? E a âncora é uma boa opção para a gente fazer isso, beleza? Agora a gente vai ver como que funciona aí agora as tags de imagens, vamos lá. E para a gente criar aí a nossa tag de imagem, galera, é bem tranquilo, tá? Então aqui abaixo do meu parágrafo, né, e antes do body, eu vou chamar a minha tag de img. Tá? E um detalhe bem interessante, pessoal, é que as outras tags que a gente está fazendo, elas sempre têm um início, né? Uma tag de abertura e uma tag de fechamento. A tag de imagem, pessoal, assim como algumas outras tags em particular, elas não precisam, tá? Então, basicamente, é só colocar a barra aqui. Tranquilo? E assim como a gente fez aqui para âncora, a gente colocou um atributo chamado href. Aqui dentro ele também tem um atributo, só que no caso da imagem é o src, que significa source, ou seja, o caminho que a minha imagem vai ter, tá? Para a gente ganhar tempo também, eu pesquisei aqui no Google, tá? Lobos, né? E a gente vai pegar essa imagem do lobo e colocar dentro do meu atributo src. Então, basicamente, eu clicaria aqui com o botão direito, né? Copiar o endereço da imagem e dentro das minhas aspas, coloco esse cara. Quando eu volto aqui na minha página e salvo aqui o meu código com Ctrl S, ele já vai aparecer a foto do lobo, tá? E ele vai aparecer grandona porque é a imagem mesmo, tá, pessoal? Então eu teria que tratar isso com CSS. E para ficar melhor, né, da gente visualizar aí os próximos exercícios,
eu vou tratar isso no CSS através aqui de um CSS inline, né, que a gente chama, e vou falar para ele que o máximo de largura que esse cara vai ter, né, é de 300 pixels. Assim a gente consegue diminuir aí a imagem, né, e ver aí os próximos exercícios, beleza? Dois atributos muito bacana aqui dessa tag de imagem, pessoal, é o atributo chamado out, tá? E eu vou colocar um texto nele aqui, eu vou colocar assim, carregamento sem sucesso, vocês vão entender por quê. Então eu coloquei esse texto, pessoal, e imagina assim, que essa imagem, ela tá vindo, por exemplo, do Google. Mas se um dia der um problema lá, o servidor cair e essa imagem não puder ser mais carregada, olha o que vai acontecer, ó. Então eu vou simular aqui, vou colocar um X na frente, tá? Só pra gente errar mesmo. E quando eu salvar, ó, ele vai aparecer a mensagem, carregamento sem sucesso. Por quê? Porque o out, ele serve para quando a nossa imagem não conseguir ser carregada, tá? Então eu vou tirar o X aqui na frente, a URL vai ficar certa e ele não vai aparecer mais. E além do out, a gente também tem um atributo chamado title, né? Então vou colocar aqui o texto Lobos, né, dentro do meu title. E quando eu salvo e encosto na minha imagem, ó, ele apareceu aqui, ó, Lobos, né? Então eu cliquei fora, ó, voltei de novo, apareceu Lobos. Tranquilo? Então essa é uma das maneiras da gente carregar a nossa imagem, pessoal. A gente chamando aqui a nossa URL externa, né? Só que não seria legal. A maneira mais convencional, pessoal, é a gente ter essa imagem dentro de uma pasta e aí sim a gente chamar essa imagem. Como que a gente faz isso, tá? Dentro da minha pasta curso HTML, eu vou criar aqui uma nova pasta, tá? E para isso eu tenho duas opções. Eu tenho a primeira opção aqui de New File, que é para criar um novo arquivo, que não é o que eu quero. E eu tenho aqui New Folder, né? Ou seja, criar um novo diretório, que é justamente o que a gente está precisando. Então eu vou clicar aqui e aí eu vou dar um nome para minha pasta de IMG, tá? Basicamente, galera, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito na minha imagem, vou dar um salvar imagem como e vou colocar ele dentro do curso HTML dentro da minha pasta IMG, tá? Vou dar aqui o nome de Lobos, beleza? E vou salvar. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui essa URL externa, né? Então, eu vou apagar esse cara, vou salvar, ele já nem vai aparecer mais. E aí, basicamente, eu vou chamar essa imagem aqui. E para fazer isso é bem simples, tá? Eu vou colocar ponto barra. Por que ponto barra? Porque a minha pasta IMG, ela está num diretório acima do meu arquivo, tá? Então, eu coloco ponto barra IMG e a única imagem que tem lá dentro é a do Lobos, tá? Fazendo isso, eu salvo e eu também tenho a foto do Lobos. A diferença é que agora eu tenho a imagem do Lobos dentro do meu projeto, tá? Então, tipo, ele não tá mais externo, beleza? E com isso aí a gente fez a parte aí de imagens e por último agora a gente vai ver como funciona a parte do iframe. Vamos lá, galera. E um iframe, galera, nada mais é do que um conteúdo externo, né, que a gente vai utilizar aí no nosso site. Então, por exemplo, suponhamos que eu quero usar aí um vídeo do YouTube, tá, de lobos. O que eu faria? Então, basicamente, eu já pesquisei aqui lobos no YouTube e eu quero pegar esse primeiro vídeo aqui. Eu clico nele, venho aqui em compartilhar, primeira opção aqui incorporar, copio esse próprio código que o YouTube gera e colo aqui no meu código, tá? Então, feito isso, ó, colei, vou salvar e ele vai aparecer o vídeo, tá? E ele só apareceu assim um pouco largo por causa dessas duas propriedades aqui, ó, o width, que significa largura, tá 560 e o height, que é a altura, tá 315. Mas se eu, por exemplo, mudar aqui para 300, né? Nos dois, aí ele mantém a mesma proporção aqui do lobo, beleza? Então com isso aí a gente conseguiu ver um pouco aí sobre as âncoras, né? Sobre as imagens e também sobre iframes. A gente se vê aí nos próximos vídeos, pessoal. Um grande abraço. Falou!